Oi, viajantes da vida! Bem-vindo, bem-vindas! Mais reflexões aqui no canal. E vocês já pensaram que nós estamos num mundo aí cheio de gente querendo receber, querendo ter direitos, mas na hora de cumprir os deveres não são tão ativos assim? Na nossa próxima viagem, Emmanuel vai conduzir a gente para uma reflexão muito importante de que primeiro é preciso plantar para depois a gente poder colher. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar no final você pode mudar para dislike quando quiser e, sobretudo, comente. Deixa aí uma informação para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do movimento espírita, da família espírita, e você que não é espírita também, que Jesus nos envolva nas reflexões que nós faremos nesse momento de estudos. É tão interessante, vocês já pararam para pensar? Eu outro dia desse estava refletindo também. Nós estamos andando num tempo de direitite, se vocês me permitem criar uma analogia. Direitite, é invenção minha, tá bom? Mas é muita gente reclamando por direitos, fazendo passeata, pedindo coisas, querendo ter direitos que são até imaginários, que se fôssemos aplicar esses direitos para todo mundo, não seria possível. Então não pode ser um direito natural, não é? E as pessoas não estão querendo muito trabalhar. E aí, olha só que coisa interessante. Aqui no Fonte Viva, lá no seu capítulo 31, que o Emmanuel deu um título curtinho, sim, Lavradores, a gente vai perceber uma reflexão longa num texto curtinho. A começar até pelo trecho que o Emmanuel pinça, dessa vez de uma carta de Paulo muito especial para alguém que era muito caro e muito especial para Paulo, para trazer as informações para nós. E mais do que isso, aí direto para você, que é espírita, que é trabalhador, que de vez em quando observa aí o centro onde você trabalha e fica preocupado, preocupada, achando que o negócio não está indo muito bem, que as pessoas estão discutindo muito, que as pessoas estão brigando muito para ter posições na diretoria, para ter cargo disso, cargo daquilo. Pois é, gente, essa é uma questão que Emmanuel vai nos trazer a reflexões aqui no Fonte Viva para olharmos dentro do trabalho dos espíritas. Não é dentro do centro espírita, não. É dentro do trabalho que nós espíritas, de vez em quando, deixamos de fazer porque ficamos ali buscando a superfície. Ou, como eu falei lá da história do direitismo, ou da direitite, né? Direitismo é outra coisa. Da direitite, a gente começa a pensar as pessoas achando que sem trabalhar, sem fazer nada, sem contribuir, elas já podem levantar a voz e dar pitaco nas coisas ou determinar como é que as coisas vão acontecer. Não é bem assim. Não será desse jeito que as coisas vão acontecer. Mas, como a gente estava comentando, é muito interessante, porque é um trecho curtinho assim, lá da segunda epístola de Paulo para Timóteo. Olha só, colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar, é uma frase. Mas é uma frase que Paulo fala para Timóteo, para esse menino, um garoto, um adolescente ali na faixa dos 13, 14, 15, 16 anos, no máximo, nesse momento que ele estava trabalhando. Mas a carta diz o seguinte, quando ele começa a falar nesse trechinho, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí deixa aqui para a gente poder pensar, porque é uma frase tão curtinha, mas que tem tantos ensinamentos que quase, que a gente para essa palestra nessa frase aqui, esquece até de entrar no trecho do Emmanuel. Quando eu fiz a primeira vez, ainda na vida online, né, a gente pensou e eu gastei um bom tempo só nessa frase, porque ela, no mesmo sentido, ela traz 3 grandes reflexões para nós. Ela nos faz pensar, e aí o que eu falei, da tal da direitite, né, que as pessoas querendo seus direitos sem ter os deveres cumpridos, a gente começa a perceber que muitas vezes, principalmente aí na juventude, nós somos tão empolgados, nós queremos tantas mudanças, mas quanto de trabalho nós fazemos para essas mudanças acontecerem?
Eu vejo muitas vezes jovens, adolescentes, jovens adultos, que ainda vivem da mesada do pai e da mãe. Não realiza trabalho material, produzindo coisa alguma, não realiza trabalho intelectual, porque às vezes nem estudam, nem querem estudar, e não realizam trabalho social. Não ajudam ninguém com o tempo livre que eles têm. Ficam lá perdidos nas redes sociais, perdidos nos seus jogos online, e na hora de viver na sociedade, transformar a sociedade, tem bandeiras, falam a respeito como se fossem grandes trabalhadores. Não estou desmerecendo a juventude, ao contrário, Paulo de Tarso valoriza a juventude de Timóteo e nós valorizamos a juventude, há mais de 30 anos. Eu sei que o jovem é a força de transformação, mas é até para tirar você aí que é jovem, que está me assistindo, desse comodismo, desse marasmão que você está aí só fazendo discurso e não está agindo nada, não transformando nada, ou pior, fazendo discurso para um lado e a ação de outro, que a gente está aqui nesse momento, para entender, você jovem que está aí me vendo, quem sabe, né? Está aí me vendo, está me assistindo, pensa um pouquinho, se o mundo vai ficar melhor, muito vai ser seu trabalho, muito vai ser tarefa sua. Não fica esperando a gente que aqui, na terceira geração, que já está lá com o passaporte carimbado para voltar para o mundo espiritual, vai fazer todos os trabalhos, não. Não fica imaginando isso, porque tem muita tarefa que é devida a você, juventude, a você, meu jovem, minha jovem, seja em qual fase da vida estiver, e você que se sente jovem, mesmo que já esteja com os cabelos brancos aqui, vai agindo, vai realizando, enquanto a gente vai transformando o nosso mundo devagarinho, devagarinho. Mas olha só, interessante o texto do Paulo de Tarso, que o Emmanuel pensou. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Tem um monte de verbos ali que é interessante e tem um monte de situações. Não é qualquer trabalho lavrador, né? O lavrador que não trabalha, não recebe. E tem um deve. Esse do dever ali que é interessante, porque assim, num mundo ideal, num mundo perfeito, a gente até pensaria bem nisso. Mas, precedendo esse ensino, para a gente poder falar a respeito dessa questão das bandeiras, falava aos jovens. A carta de Paulo a Timóteo é ao jovem Timóteo. E ao jovem Timóteo, porque de vez em quando a gente tem, né? Jovens trabalhadores, meninos, meninas que assumem a tribuna muito cedinho e acham que podem continuar meninos, meninas, pela eternidade, sem fazer nenhum esforço, sem acrescentar valor, sem acrescentar principalmente trabalho, porque de conhecimento, eles podem. Mergulham lá na internet, mergulham nos livros de papel, são raros os que mergulham nos livros de papel, mas mergulham lá no Kindle da vida, nesses tablets para poder fazer leituras online e se enriquecem de conhecimento. Tem conhecimento, mas não tem vivência. Então, quando Paulo de Tarso fala para Timóteo, jovem, adolescente, que é o lavrador que trabalha, que deve ser o primeiro a gozar dos frutos, olha só, primeiro Paulo está dizendo que é. Ele está dizendo que deve ser. Mas ele está dizendo para o Timóteo, olha, meu filho, calma aí, calma. Deixa eu até tirar um pouquinho esse slide aqui para fazer com vocês um trocadilho que eu costumo, uma reflexão que eu costumo fazer com os meus alunos na universidade. Olha só essas palavrinhas aqui. Muita gente entra nas classes, nas turmas, nas disciplinas, buscando aprovação. Todo mundo quer passar com notão. Pois é, aí eu digo para os meus alunos assim, gente, olha só, a aprovação só aparece antes do estudo lá no dicionário. Aqui na sala de aula, aqui na universidade, aqui na escola, para você ser aprovado, primeiro você tem que estudar. Antes da aprovação tem que vir estudo. E não só para estudar não, porque de vez em quando o povo gasta tempo, estudo, e não aprende. Então, do estudo para a aprovação tem um caminho aqui, vai a seta e vocês vão ver aparecer a palavrinha aprendizado. Fiquei só com os substantivos, né? Estudo, aprendizado, aprovação. Aí sim, aí está na ordem certa. A outra ordem da aprovação antes do estudo, só no dicionário. A mesma coisa, o pessoal costuma falar até mais, né? Sucesso só aparece antes do trabalho no dicionário. Mesma coisa. Agora eu posso tirar aqui essa figurinha das palavras para a gente poder voltar para o texto do Paulo de Tarso.
para esse slide aqui com o texto do Paulo de Tarso que o Emmanuel pensou. Jovem, entenda isso. Primeiro é preciso trabalhar, para depois você cuidar de colher. Primeiro é preciso o plantio, depois é que virão os louros. Não fique imaginando, porque você é novinho, porque você é novinha, assumiu uma tarefa aí no seu centro, já te colocaram para fazer palestra, já está dirigindo a mocidade, que acabou. Dali para frente agora todo mundo vai te aplaudir. Não, virão problemas, virá mais trabalho. Então, a primeira mensagem do Paulo de Tarso nesse texto é para os jovens. Primeiro é preciso trabalhar, para depois você poder colher. Primeiro é preciso plantar, para depois você poder colher. Aí vem o segundo ensinamento, que está ali naquela palavrinha, ó, deve. Deve não quer dizer que é. Deve é a idealidade, não é? Olha, um mundo ideal, num planeta já transformado, em que as pessoas são todas conscientes, sim, aquele lavrador que trabalha ou produtor que produz deve ser o primeiro, ele será o primeiro a gozar dos frutos. E aí a gente começa, sem ficar fazendo nenhum discurso aqui, nem para um lado nem para o outro, porque senão a gente começa a abrir espaço para levar pedradas, dizendo que a gente está falando de política. Eu não estou falando de política, estou falando de Paulo de Tarso. De Paulo de Tarso, que está falando para Timóteo, argumentando que num mundo ideal, não era aquele lá que ele vivia. Quando Paulo escreveu isso, Israel era dominado por Roma. Aqueles que eram grandes não necessariamente eram os que mais trabalhavam. Aqueles que usufruíam dos bens nem sequer faziam um esforcinho para ir lá plantar o que estavam comendo. Que dirá para tecer a roupa que estavam vestindo. Usavam inclusive de trabalho escravo, gente, naquela época. Quando a gente evoluiu, né? Mas ainda tem tanto mais para evoluir, para chegar nessa justiça social ali de que Paulo fala. Quem trabalha merece usufruir, merece vivenciar aquilo que está produzindo. Ah, esse é um conceito muito para o lado esquerdo da vida. Podem pensar isso. Mas também a gente pode pensar assim, não vou discutir não. Pega o Livro dos Espíritos, vai lá na questão 930 e me diz se aquilo lá que os Espíritos dizem a Allan Kardec, numa situação bem diversa até, quando Kardec pergunta se uma pessoa que não tem como se manter pode se deixar morrer de fome. E aí os Espíritos dizem assim, numa sociedade orientada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ou seja, há necessidade de uma rede de amparo. Há necessidade de que a sociedade, de que a coletividade ampare aqueles que não têm, num momento ou permanentemente, condições de se prover. A mesma coisa aqui com relação ao usufruto dos bens que se produz. Ainda não é o que nós vemos na nossa sociedade, não é? Nós vemos muitas vezes as pessoas andando de ônibus 2, 3 horas para chegar lá na montadora, onde ele vai montar um carrão de luxo, que outra pessoa vai usar. Precisamos ajustar a nossa sociedade, mas não é esse bate-papo que a gente quer aqui não. O importante que a gente tem que dizer é o seguinte, vai chegar esse momento. Vai chegar o momento, e já que eu citei o Livro dos Espíritos, vai chegar o momento que a gente vai andar para trás um pouquinho lá, da 930 para 922, em que todo mundo vai ter o mínimo necessário para ser feliz. Daí para frente, façam mais esforços. Daí para frente, se empenhem um pouco mais, sem ferir os outros, sem propriedade ilicitamente adquirida, sempre adquirida de forma honesta, com base no trabalho. É trabalhando que se constrói. Então, esse é o segundo grande ensinamento de Paulo ali. Nós ainda não estamos numa sociedade ideal em que o lavrador que trabalha, que produz, não é o que fica encostado, olhando, reclamando, delegando ordem para os outros, mas o lavrador que trabalha, o lavrador que produz, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí tá, beleza, aprendemos isso. Mas ainda tem um terceiro ensinamento. Nesse trecho aqui ainda tem uma terceira colocação. Quando Paulo fala isso, ele está falando no seu tempo. No seu tempo não tinha latifúndio, né? Não tinha essa história de grandes fazendas com produção em massa, com gado intensivo, essas coisas. Cada um tinha o seu tratinho de terra. Cada lavrador
fazia a agricultura de subsistência, ou muito para poder comercializar e fazer um escambo, fazer uma troca aqui e ali por outro gênero. Um produzia cabrito, carneiro, vendia lá o leite, comprava verdura com a venda do leite. Era assim mais ou menos. Então cada lavrador tinha. Então Paulo fala, não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Ele fala para quem já tem o trato de terra para poder cultivar. Quem já tem o espaço para lavrar. Porque no tempo dele tinha mais gente ainda, como tem hoje, que nem isso tinha. É claro que isso parece uma coisa muito material, mas fazendo uma analogia com a nossa realidade espiritual, sabe o que aquilo ali podia ser? Aqueles de nós que já temos o trato de terra, somos os que temos qualificação. Você aí, que estudou, que frequentou uma universidade pública, que frequentou uma escola que lhe deu um ensino médio, né, profissionalizante, que teve amparo dos seus pais, que teve amparo de alguém para poder estudar e se qualificar, já tem o trato de terra para produzir. A gente aqui, do ponto de vista espírita, que já tem o conhecimento da doutrina, que já tem a mediunidade, que já encontrou a felicidade em uma casa espírita que nos acolhe, que nos permite trabalhar no passe, trabalhar na reunião mediúnica, trabalhar na tribuna, nós já temos o trato de terra para cultivar. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem noção ainda nem mesmo de que é um espírito que está no corpo. Que procura o centro espírita querendo resolver os problemas. Não tem consciência. E não tem qualificação, lógico, também, né? Então é muito interessante que a gente coloque essas pessoas por um tempo, provisoriamente, enquanto nós fazemos esforços para qualificar, para que eles tenham o seu tratinho lá, a sua lavoura, na condição de assistidos por um momento. Mas aqueles que já têm, aqueles que já podem, há muitos que já têm qualificação. E aí o que eles vão fazer, né? O que nós temos feito da qualificação que nós temos? É nessa hora que a gente começa a se aproximar aqui das reflexões do Emmanuel no Fonte Viva. É nessa hora que começa a aparecer o seguinte, olha, a gente não vai de quem não tem o trato de terra, a qualificação, cobrar o resultado agora, mas a gente vai oferecer oportunidades. Aquela história de casa espírita com serviço assistencial, que dá cesta básica e enxoval para 3 gerações da mesma família, tem alguma coisa errada nesse trabalho. Porque a gente não está fazendo a outra parte, que é a promoção humana, que é a qualificação das pessoas. Então é lógico, a condição de assistido, ela precisa ser provisória. Qualificando o assistido, ele passa a assistir a si mesmo e se torna um assistente, um colaborador, um lavrador que agora com qualificação tem seu trato de terra para trabalhar. Mas isso tem que ser feito com bastante consciência. Mas, estou falando para você que está aqui me ouvindo, se você chegou aqui num vídeo espírita, numa palestra espírita, num canal espírita, é que de alguma forma o espiritismo já passou aí para a sua vida. Você conhece de alguma forma a mensagem cristã, que é aquela que nos aproxima mais, ou até não conhece também, mas não tem problema. Está buscando, tem ânsia de valores espirituais. Então, o que a gente tem feito das nossas qualificações? Você já parou para pensar quantas coisas vocês são capazes de fazer? Nós somos capazes de fazer? Aliás, essa é outra frase que eu também falo com os meus alunos muito. Nós somos bons, gente, em muita coisa. Nós fazemos bem muita coisa e muita coisa que nós fazemos deixa a gente muito feliz, muito realizado. Escolhe uma para ser o ganha-pão de vocês, para ser a profissão. O resto a gente faz por hobby. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. E escolhem como profissão, como ganha-pão, aquilo que não faz bem, aquilo que faz infeliz. Aí, lógico, não vai ser um bom profissional. Mas, voltando cá para essa questão, o que é que nós fazemos do nosso trato de terra? Aí, lavrador, lavradora. O que você faz das qualificações que já tem? O que nós fazemos do nosso trato de terra? Aí vem Emmanuel. Vai lá no Centro Espírita. Você, não sei se você trabalha no Centro Espírita perfeito. Por mais que eu tenha rodado este país e rodado principalmente aqui o nosso estado do Rio de Janeiro, várias cidades e vários centros espíritas, é muito difícil você sentar para conversar, para fazer um lanche depois de uma palestra, e alguém diz assim, mas olha, nossa casa é maravilhosa, é muito dinâmica, mas... Aí vem o mas. Sempre a gente fica bastante atenção no que vem o mais, porque o mais é o que a pessoa quer que a gente preste atenção. Mas tem um grupinho lá que só quer saber de papapasse. Você chama para fazer EJA, não quer, não pode. Você chama para fazer campanha do quilo, não pode. Não quer nada.
Normalmente nós temos isso. São pessoas que até têm qualificação, que até têm o trato de terra, mas não se colocam a serviço. E aí, se no mundo material, agora é que vem a diferença, agora a gente deixa de lado, você que ficou bravo comigo, você que ficou brava comigo aí achando que na primeira parte do estudo a gente estava falando de política, não estava, estava aqui ainda, aqui ainda, com o trecho do Paulo para Timóteo. Agora que eu vou entrar no trecho do Emmanuel, então fica muito atento a isso, sem falar nada de política, sem direita, sem esquerda do ponto de vista ideológico, mas buscando no texto do Emmanuel essa observação sobre como é que está acontecendo na casa espírita. Por quê? Porque se no mundo real, no mundo material de hoje, essas bagunças ainda acontecem, essas dificuldades, essas desigualdades ainda são gritantes, no mundo espiritual, não estou falando do mundo espiritual dos desencarnados, não. Eu estou falando na nossa realidade de espíritos encarnados, de espíritos em processo de espiritualização, ou seja, de desapego às coisas materiais, nós vamos perceber que aquela frase lá do Paulo, ela é muito verdadeira. Quem trabalha de verdade, quem se dedica de verdade, quem dá a qualificação que tem, do trato de terra que tem, produz, é sempre o primeiro a ser beneficiado, é sempre o primeiro a usufruir os frutos. Mas tem um monte de gente que tem terra, que tem espaço, que tem a oportunidade de trabalhar e não vai lá fazer. Fica reclamando. Fica botando obstáculo. Tem um monte de gente que fica botando obstáculo. Eu faria campanha do quilo, mas tem que acordar domingo de manhã. Não tem um trem desse assim? Pois é. Então essa é uma questão que a gente tem que estar muito atento. E é por esses aí. É essa a análise que Emmanuel vai fazer. O que nós, espíritos, e às vezes espíritos espíritas, encarnados, fazemos do trato de terra, da qualificação, da nossa capacidade. Olha suas mãos, preste atenção no que está guardado aí na sua cacholinha, do conhecimento que você já tem. Que coisa boa você já tem produzido com isso. Que coisa boa nós já temos produzido com isso. É uma questão, e Emmanuel vai colocar isso. Mas ele vai colocar olhando primeiro para o lado daqueles que não fazem. Podendo, não fazem. Porque tem os que não podem. Não podem porque não tem o trato de terra. São os assistidos temporários. Mas e aqueles que podem e não fazem? E aqueles de nós, porque às vezes somos nós, hein? Quando eu li esse texto do Emmanuel pela primeira vez, eu pensei assim, gente, será que eu não estou em curso em alguma dessas acusações? Vocês vão ver no texto que já acabou aparecendo aqui, que tem umas acusações interessantes. Acusação não em mau sentido, né? Aquela coisa da carapuça que a gente pensa que vai ficar só aqui na touquinha, ela dá um nó lá no pé. Pois é, são essas. Olha como Emmanuel chama a nossa atenção. Porque muitas vezes nós terceirizamos o nosso campo. Olha isso. Há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Mas não tem. No mundo material, isso a gente vê muito, né? O indivíduo é um herdeiro, é uma herdeira, está lá a empresa, ele explora os empregados, ele não paga tão bem e ele fica lá abastada, né? Mas, e no campo do centro espírita, e no centro da vida espiritual? Quantos de nós, quantas criaturas vão para o centro espírita querendo só os cargos? Quero ser o diretor da área tal, quero ser a diretora da evangelização. Aí bota as evangelizadoras todas para trabalhar, ela mesmo não vai lá cuidar das crianças, ajudar as crianças, nem preparar o lanche das crianças na evangelização não vai. Então, essa é a primeira colocação que o Emmanuel faz. Muitos de nós somos assim, né, arrendadores, a gente deixa lá, sabe, tem conhecimento, tem o trato de terra, mas bota outro para fazer o trabalho no nosso lugar. Porque assume a condição de dirigente. Não, eu sou dirigente. Não, eu sou presidente do centro, não vou fazer faxina. Não, eu sou diretor da área mediúnica, eu não vou ficar cuidando de crianças da evangelização. E vai terceirizando, vai passando a tarefa para outras pessoas, mesmo que seja dentro do nosso campo. Essa é a questão. E aí quando faz isso, vê que as coisas não estão andando do mesmo jeito, vê que as coisas não estão andando como a gente queria, já começa a queixa, né? Eu até queria, mas não dá, eu não posso. Né? São os reclamadores preguiçosos, como Emmanuel coloca. E é tão interessante que sejam os reclamadores preguiçosos, porque olha só que coisa interessante que a gente vai ver o Emmanuel falando. Encontramos em muitos lugares
os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. E aí é outra coisa, é diferente de você ficar lá no pedestal e botar os outros para trabalhar no seu lugar. Aqui, nesse slide aqui, o povo nem trabalha. Fica só olhando assim, não, olha só, eu queria muito fazer um determinado treinamento lá no centro espírita. Vamos colocar aqui, vamos supor que é o Paulo de Tarso. Mas o Paulo de Tarso não tem data show, então não posso fazer minha palestra. Eu queria muito fazer a palestra desse jeito, mas não tem uma infraestrutura de multimídia, ou então aquele centro não tem ar-condicionado, fazer palestra lá é muito complicado, a gente transpira, sua em bicas, quando sai de lá está meio desidratado, aí não vai. Então são esses reclamões e preguiçosos, mas reclamam. Foi a chuva, foi o sol. É interessante, Emmanuel, falar ali da chuva e do sol, porque a gente não tem. De vez em quando a gente não brinca que tem tal espírita de manteiga, que não vai ao centro quando está calor, porque tem medo de derreter. Ou então o espírita de açúcar, que não vai ao centro quando está chovendo, porque tem medo de dissolver. E aí fica adiando a tarefa. Fica postergando a oportunidade de trabalhar que não está aproveitando. Essa é a questão que a gente tem que estar muito vivo, muito atento. Por quê, gente? Porque é a oportunidade que se perde. Faça aquilo que é possível. Trabalhe por aquilo que é desejável, mas faça aquilo que é possível, gente. Porque senão a gente acaba ficando sempre na paralisia, sempre na preguiça, sempre na reclamação, quando não diz assim, eu não vou lá naquela sopa não, porque eu quis cortar a cenoura em rodela. A dona fulana, que é a dona da sopa, porque de vez em quando a gente tem isso também, ela disse que não podia ser desse jeito, tinha que cortar em cubinhos. E aí, como eu não estava querendo cortar em cubinho, eu não volto mais lá naquela sopa. Não tem. E aí, Emmanuel vai trazer uma outra questão. Tem aqueles que ficam lá só bisbilhotando, fiscalizando o trabalho dos outros e eles mesmo não fazem. Fiscalizar, fulano não fez direito, então não posso fazer a minha parte. Fulano não abriu o centro, então eu não posso fazer a palestra. E alguém não abriu o livro de presenças, porque tem centro que ainda tem livro de presenças. Então, olha, assim não dá, assim não é possível, eu não venho mais, eu não vou evangelizar porque eu não sei quantas pessoas estão vindo, quantos estão matriculados na turminha do ESD, reclamando e fiscalizando o que os outros não fizeram, ou os que os outros não fizeram tão bem quanto eles que reclamam, esse é que é o problema. Não fazem e não deixam fazer, porque eles supõem que fariam melhor, mas não fazem, não se empenham. E Emmanuel chama a nossa atenção para isso, olha só. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para os trabalhos que eles dizem respeito. E essa é a questão. Não vou fazer o meu trabalho no centro porque o outro não fez o dele. Não vou participar da reunião tal porque alguém não arrumou a sala. Isso. Tá, tudo bem que é um caso crítico, é um caso de excessivo desequilíbrio, mas de vez em quando aparece uns trem doido desse sim. As pessoas reclamam muito, fiscalizam muito, mas têm muitos olhos para ver os defeitos dos outros e poucos olhos para ver os próprios. Será que a gente de vez em quando não assume essa atitude? Eu já me vi por muito tempo não parando de trabalhar, mas muito bisbilhoteiro do não feito dos outros. É lógico que você não tem que ficar aquela criatura estressada. O outro não fez, eu vou lá e faço. O outro não fez, eu vou lá e faço. Senão a gente acaba fazendo tudo e se sobrecarrega. E não faz nada direito e continua reclamando que os outros não fazem. Não. Às vezes, por pior que pareça, gente, é importante deixar a falha aparecer. Para que o coletivo, para que todo o grupo ali do centro queira consertar aquela falha. Queira corrigir aquele problema. E que a pessoa que não fez o que devia ter feito entenda que ela deixou o grupo na mão, que ela deixou a desejar na tarefa que ela podia ter feito e não fez, e que poderia ter colaborado para o grupo crescer, se aperfeiçoar. Então essa é a questão. Menos olhos para os outros, para ficar fiscalizando o trabalho alheio, mais olhos para nós. Será que nós estamos fazendo tudo que a gente pode? Será que no trato de terra, eu que já tenho qualificação, você que já tem qualificação, está plantando tudo que pode? Está vigiando a plantação? Está tirando as ervas daninhas? Está qualificando mais o terreno, botando adubo? Adubo aí no sentido, conhecimento, mais prática. Se não, está na hora de mudar de comportamento. Se não, está na hora de repensar essa historinha aí, porque é uma questão muito grave. Pior ainda,
quando aparecem os discursadores. Uma vez eu fui fazer palestra no centro, lá no interior de Minas. E aí eu estava chegando, o salão era no segundo andar e tinha umas salas de estudos abaixo do salão no primeiro andar. E eu vi um grupo de pessoas chegando, e em vez de elas subirem para a palestra, elas iam para uma das salas. E eu perguntei para a dirigente, o que aquele povo foi fazer lá? Ah, aquele ali é o nosso grupo de estudos avançados, eles nem assistem à palestra. Eles se reúnem só entre eles e ficam lá discutindo o detalhe, a frase, né, a palavra do texto. E aí eu pensei, meu Deus, e o que eles fazem de trabalho no resto do tempo? Não, eles só vêm nessa reunião aí. E aí arrepia o perispírito, né? Quando gosta de aparecer essa figurinha aqui, deu arrepio no perispírito, porque o povo ri. Mas é verdade. Quando você vê um absurdo desse, olha o que o Emmanuel diz quando aparece um absurdo desse. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vamos primeiro imaginar lá no campo. O cara para, encosta a enxada, bota o cotovelo aqui, o braço na enxada e fica falando da vida do outro. Não, porque olha só, porque o solo devia ser assim, porque está faltando carbono, que está faltando nitrogênio, porque está faltando potássio e fósforo, se eu tivesse adubo ficaria melhor, olha só que terra seca, está faltando água, apoiado na enxada, sem fazer nada. Do ponto de vista espírita, trazendo para dentro do centro espírita, são aqueles assim, Jesus tinha corpo físico ou não tinha corpo físico? Qual é a utilidade disso? Maria era virgem ou não era virgem? Qual é a utilidade disso para o trabalho que a gente tem que fazer? Então essas coisas dos discutidores de inutilidades mil que paralisam o trabalho, enquanto isso, ó, os vermes vão comendo as flores. O que é o verme ali? É o tempo que passa, é a enfermidade que avança, é a obsessão que avança naqueles que poderiam ser socorridos pelo trabalho que nós estamos fazendo. Tudo isso está aí na conta desses vermes. Muito papo, muita conversa, às vezes muita erudição até. Sabem, estudei porque no tempo da Palestina essa palavra tal que aparece no Evangelho tinha esse outro sentido. Tá, e qual é a utilidade disso para o trabalho que a gente realiza? Fica muito difícil realizar o trabalho se a gente fica só discutindo, blá, 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 blá. Parece rádio AM, né? Muito papo, pouco som. Muita conversa, discute o sexo dos anjos, discute determinados detalhes. Não, o perispírito é interno, o perispírito é externo. E horas de discussão sobre isso. Tá? Kardec não fala do passe, Kardec fala do passe. E horas de discussão sobre isso. Verdade, Kardec não usa a palavra passe. Mas olha, gente, ele estudou magnetismo. Ele foi estudar os textos de Franz Anton Mesmer antes de estudar Espiritismo. E lá na questão 70, vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 70, apesar da gente estar com o Emmanuel aqui de referência para o estudo de hoje, o Livro dos Espíritos está sendo nosso grande auxiliar aqui para algumas conclusões, né? Nós já citamos a 930, a 922 e agora a 70. Kardec fala de passe sim, quando ele fala de transfusão, de transmissão de fluido vital de um indivíduo para o outro, que não é só pela alimentação. Esse fluido pode ser passado pelo magnetismo, como ele já havia estudado antes com o Mesmer, que inclusive estudou aqueles magnetizadores que eram capazes de curar. E aqueles que ficam só discutindo questões de palavra, que ficam só gastando tempo com bobagem, deixa o verme tomar conta. Deixa o tempo passar, deixa a ferrugem enferrujar os equipamentos, deixa o conhecimento ficar obsoleto e não produzem. Mas não é só isso. Tem aquela história que fica assim, não, olha só, se não fosse essa terra ruim, se não fosse esse centro com gente desqualificada, com gente ignorante, eu até trabalharia melhor. Mas, né, eles reclamam, lamentam, mas não fazem. Estão olhando onde está o problema. Parece aquela coisa assim, gente, eu vou cair de novo nessa casca de banana. Está lá vendo a casca de banana no chão, mas não vai e retira. Porque às vezes não é nenhuma outra pessoa que vai cair, é a gente mesmo. Né? Você olha lá, caí aqui, errei aqui, mas não vai lá e remove o obstáculo. Então o Emmanuel chama atenção para esses aí, que ficam reclamando do campo para não trabalhar. Olha, vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Aqueles que ficam assim, esse centro é sempre assim, esse povo ignorante, esse centro, esse pessoal que não vem para a reunião, que não tem compromisso. Faz a sua contribuição.
Ah, na reunião de estudo começou o EG lá com 20, agora tem 2, tem 5. Continua indo. Não desanima não, continua dando ali a sua gotinha d'água, o seu pedacinho de adubo para poder fertilizar o solo. Uma hora vai florescer. O que não vai dar resultado, o que não vai dar fruto nenhum, é a gente ficar lá, não, o centro tem pouca gente. Não, o centro tem gente que não estuda. Não, o centro tem médium desequilibrado. Monta uma reunião de estudo sobre mediunidade para os médios desequilibrados se equilibrarem. Faz a nossa parte. É a água e o adubo de que o Emmanuel está falando ali. Se a gente não fizer a nossa parte, como é que a gente vai ajudar os outros a conquistarem os próprios recursos? Como é que nós vamos ajudar os outros a se qualificarem? E aí tem pior. A gente já ouviu falar assim, vamos fazer uma visita a um asilo? Ah, eu não posso, eu trabalho a semana inteira, só posso descansar no fim de semana. Aí você pensa assim, o que está fazendo para descansar? Deitado no sofá, lendo jornal, revista de fofoca, vendo fofoca no Facebook ou vendo filme de violência, série de violência. Gente, faz alguma melhor coisa com o seu tempo, né? Aproveita melhor o tempo que tem. Ou então você chama, vamos participar do EG? Ai, mas você sabe que à noite eu tenho um problema respiratório, eu não consigo. E bota a culpa no corpo, bota a culpa na doença, bota a culpa na família. Eu não posso, esse dia minha família quer a minha atenção. Os outros dias não dá atenção nenhuma para a família. Mas justo no dia do trabalho, ele alega ou ela alega que tem que dar atenção à família. Aí o Emmanuel chama a nossa atenção, ó, dando aquele puxãozinho na nossa orelha. Veja isso. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. São os reclamões do próprio corpo, do entorno, da família. Eles colocam obstáculos antes mesmo de sair de casa para ir para o trabalho no centro. Porque os outros que nós vimos são reclamações, são obstáculos que nós colocamos dentro do centro. Companheiros que não fazem a parte deles, infraestrutura que não é a mais adequada. Aqui nesse caso, o Emmanuel está vendo a gente reclamar antes de ir. É muita preguiça, né? É muita falta de vontade de ajudar, não é? Pessoas que ficam lá, não, hoje eu estou resfriado. Aí está um pouquinho resfriado. Agora, com a época de Covid, a gente aprende. Está resfriado? Bota a máscara. Se não está caindo, se não vai para a reunião mediúnica fungar lá e cair de fraqueza, vai, trabalha. Se vai assistir, se vai dar passe, não precisa considerar nisso. Está doente, não vai dar passe. Mas pode fazer alguma coisa, né? O Emmanuel está usando aqui a questão da desculpa crônica. Não é que quando você esteja realmente resfriado, resfriada, acamado, com alguma doença real, fique em casa para repouso. Agora, toda vez, um dia dor de cabeça, eu acordei com enxaqueca, hoje eu não vou ao centro. Outro dia é a unha encravada. Outro dia é porque malhou demais na academia, está com os músculos doloridos e não consegue ficar sentado muito tempo. Oxente, assim as coisas não vão funcionar. Perde a oportunidade de semear. Puxa, mas Maurício, o Emmanuel só fala de coisas erradas, de coisas equivocadas, de trabalhadores que não querem trabalhar, de lavradores que não trabalham, mas a primeira frase lá para Timóteo era de que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Pois é, nenhum desses aqui vai ser o primeiro. É o que a gente pode concluir. Mas eles estão dentro dos nossos centros espíritas. Às vezes somos nós, esses aí que estão passando, com todas essas imperfeições, que reclamam e não trabalham. E não fazem o que deviam. Gente, por favor, está na hora de acordar. Mas ele dá uma esperancinha para nós. O Emmanuel também não é só essa coisa pessimista que muitas vezes as pessoas imaginam. Nossa, essa história desse sacerdote, né, que foi padre tantas vezes, fica lá botando fardos, botando cruzes nas nossas costas. Não. O Emmanuel adverte sobre as nossas falhas, mas ele também faz assim, agora está aqui o que pode ser feito para ser melhor. Mas é lógico que a gente ainda vem, né, diante das oportunidades desperdiçadas, parar para pensar. E ele chama a nossa atenção. A natureza, no entanto, retribui a todos eles como o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Os que reclamam, os que não fazem o que devem, esses fogem do trabalho. Mas tem os que fazem, né? Olha no seu centro aí. Não tem aquela pessoa que chega cedinho, que abre o centro, que bota a mesa, que bota o jarro com água e os copos para o palestrante, que abre o livro? Tem. Todo centro tem. O pessoal chama de pé de boi, né? O que faz tudo. O que faz tudo centro. Pois é, se esses aí, diferente dos outros, esses vão colher. É o que o Emmanuel diz, olha só. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. Então essa é a questão.
Ficar no desculpismo, ficar na preguiça, na acomodação, só vai dar desencanto, né? Decepção. Tem um monte de gente, me desiludi com esse centro, vou mudar de centro, me desiludi dessa religião, vou mudar de religião. Tem gente trocando de religião e de centro aí que nem troca de roupa para ir trabalhar no outro dia, para não repetir roupa, né, gente? A gente tem que estar muito cauteloso com relação a isso. Mas olha esse parágrafo final ali, olha aquelas linhas ali finais. O trabalhador, o agricultor que realmente trabalha. Aí a gente volta lá no Paulo de Tarso para Timóteo. O lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, no mundo real, e aqui, né, no mundo ideal, melhor dizendo, aqui no Centro Espírita deveria ser um mundo ideal. E como não é uma recompensa material, não é um fruto que você vai pegar da terra, colher de uma árvore e comer, os frutos são nosso crescimento espiritual. Qualquer um que trabalhe, qualquer um que faça a sua parte, vai colher o celeiro farto. Vai colher o celeiro muito, muito bem preparado para realizações. Isso é bacana. Isso é o que nos coloca numa condição de bons trabalhadores, de bons servidores. Abre seu olho aí. A gente tem muito para fazer. A gente tem muito para conquistar. E Emmanuel, então, vai nos chamando a atenção a isso. Nós vamos conseguir se trabalharmos. Nós vamos conseguir se fizermos. E aí? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Nós superamos as limitações? Nós olhamos para as nossas qualificações e vemos assim, elas ainda são insuficientes para eu fazer aquilo, então deixa eu me qualificar mais. Você saiu do ESG, se fez o ESG, e não voltou a estudar nenhum livro mais? Está faltando qualificação aí nesse trabalho. Você terminou lá a educação mediúnica, foi trabalhar numa reunião de obsessão e nunca mais abriu um livro sobre mediunidade? Está faltando qualificação nesse trabalho. É o trabalhador constante que vai colher os frutos, que vai ter o celeiro cheio. E aí vem essa percepção. Só colhe o celeiro cheio, só tem o celeiro abastado quem trabalha. É preciso plantar primeiro para colher depois. E se isso não funciona aí fora, no mundo real, aqui na vida espiritual, dentro de nós, no nosso mundo íntimo, na lavoura do Espírito, vamos usar assim, que é um termo que o Emmanuel vai usar daqui a pouco, na lavoura do Espírito, isso vale, isso é verdade. Olha o que o Emmanuel diz. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Temos feito o melhor de nós mesmos? Temos atendido a essa colocação ali? Temos realmente percebido que é possível melhorar a nossa qualificação para a gente poder dar mais, contribuir mais para o crescimento do todo? Ampliar muito mais, não estou falando pouco mais não, muito mais. Esse tipo de situação em que nós somos colaboradores, lavradores que trabalham e que vamos perceber os frutos vindo, não são frutos de recompensa material, não. Não imagine que você vai lá no centro, vai dar 500 passes e seu guia vai te arrumar um emprego numa sala com ar-condicionado. Não será assim. Na verdade, isso está até numa situação muito de barganha, muito clientelista. A espiritualidade não age assim conosco, não. Aqui fica o destaque, é preciso plantar primeiro para colher depois. A gente vai alimentar constantemente, vai cuidar do solo constantemente, vai se qualificar constantemente para poder chegar nesse ponto ali. Agora, é o real? É o que acontece hoje? Muitas vezes não é, né? Às vezes você vê uma pessoa que tem uma facilidade enorme de falar, tem uma presença de palco fantástica, mas um conteúdo desse pequenininho assim. Aí ela vai e repete a mesma fala em todo lugar que faz palestra. Mas como é um encantador, como conta piada durante a palestra, como faz o povo rir. Gente, palestra espírita não é stand-up comedy. A gente pode até ter um momento mais descontraído, mas não é para o povo ficar rindo o tempo todo. Tem alguma coisa errada nesse trem aí. Então, a gente tem que estar bastante atento para isso. Para quê? Não basta a gente ficar buscando rótulo de presidente, de dirigente, de chefe de departamento, não sei o quê. Nada disso. A ideia é que nós busquemos o trabalho com o entusiasmo, porque é o trabalho a recompensa. Aí aparece uma nova conceituação até de recompensa, né? A gente imagina que a recompensa do trabalhador é o ganho, mas não.
é o trabalho que ele pode realizar, é ser distinguido. Do ponto de vista espiritual, então, isso é mais verdade ainda. Quando nós somos distinguidos pela espiritualidade amiga, por aqueles que reconhecem a nossa capacidade de servir e somos chamados a mais trabalhos, isso é que é a recompensa. E é mais ou menos por aí que Emmanuel vai conduzir a gente na reflexão final do texto aqui do capítulo 31, Lavradores. Porque assim, não é o real, mas é um ideal que a gente tem que buscar. Não é o que acontece agora, nem dentro do centro espírita, menos ainda fora do centro espírita na sociedade. Mas é algo que a gente precisa trabalhar para que aconteça, para que seja a realidade daqui a algum tempo. Porque senão a gente acaba ficando sempre parado aqui no planeta de provas e expiações, reclamando que é planeta de provas e expiações e não faz nada para ele se regenerar, para nós nos regenerarmos. Então Emmanuel vai chamar a nossa atenção assim, olha, designações exteriores, aplausinho, tapinha nas costas, ser filho do chefe, não adianta nada não. Olha só, Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César ou o mais engenheirado seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será, lá no futuro, será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. E essa é uma questão interessante. Não basta perseguir cargos. É necessário vivenciar os encargos, as tarefas. Temos feito isso? Já pararam para pensar quantas vezes nós vamos ao centro espírita só na condição de pedintes, de assistidos, mesmo já tendo qualificação? Mesmo já tendo condição de ajudar? Essa é a questão. Se no mundo material a gente vê tanta desigualdade, na vida espiritual a justiça é plena. Claro que é uma justiça amorosa, claro que é uma justiça, caridosa, mas ela é plena. Cada um de nós só vai colher aquilo que plantar, seja de bom, seja de ruim. E aí fica a dica, Plante coisas boas. Plante primeiro coisas boas, para depois vir colhendo coisas boas. Vamos pensar sempre assim. A posição de assistido não é a que a gente quer. Você quer? Quer ficar o tempo todo assim, eu estou em tratamento no centro, eu vou ao centro porque eu estou em tratamento, eu vou lá tomar passe, eu carrego a minha garrafinha de, agora PET de 2 litros de água fluidificada, antes era uma garrafinha de 500 ml, PET de 2 litros de água fluidificada, para ter água fluidificada para beber a semana inteira, só precisar voltar no centro na outra semana, ou às vezes em 15 dias, mas é porque eu estou em tratamento. Está em tratamento nada. Claro, sim, nas emergências, no problema afetivo, na doença real, na obsessão real, faz o tratamento. Agora entenda, o convite é para que nós sejamos trabalhadores, que nós sejamos alçados da condição de assistido lá embaixo, da condição de assistente cá em cima. Porque é isso que vai fazer com que a gente seja mais feliz. É isso que leva a gente de volta lá, aquela frase do Paulo de Tarso para Timóteo. É aquele que trabalha. Se a gente não trabalhar, não vai gozar dos frutos. Não vai receber a recompensa. Aí tira da cabeça também essa coisa da barganha. Recompensa não são benesses. Recompensa é a oportunidade de mais servir. É a oportunidade de mais trabalhar. É de juntar forças. Pensa bem, Jesus, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, se você está pensando aí que vai trabalhar na reunião mediúnica por 35 anos, depois pedir aposentadoria, se prepara para desencarnar. Que vai fazer palestra por 30, 40 anos, depois vai dizer assim, agora eu posso me aposentar porque eu já não consigo mais. Dá um jeito. Se não dá para ir no presencial, vem para online. Aproveita que a gente agora consegue chegar daqui a pouco, gente. Pensa bem. Nós ainda estamos, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda é agosto de 2023. Mas vocês já pensaram em agosto de 2050, em que vocês vão ter não apenas essa imagem aí na tela, mas vão ter um holograma tridimensional, pertinho de vocês. Vocês vão poder dar a volta e ver, Claro que aqui não vão ver os fios do microfone, Mas lá no presencial a gente vai dar um outro jeito também, até porque os fios do microfone vão ser ocultos. Mas vão poder dar a volta e ver que a gente está lá tridimensional, apesar de não estar aí no mesmo ambiente. A tecnologia está crescendo. O trabalho vai se tornando mais fácil, mas o convite para o trabalho fica sendo mais intenso.
Então pensa aí, continua trabalhando, continua servindo. É preciso plantar primeiro para colher depois. Não reclame. Não reclame que você está passando por um processo obsessivo, que você está passando por enfermidade na família, que a sua família é muito difícil. Todos nós, num planeta de provas e expiações como esse, temos os nossos perrengues, temos as nossas dificuldades. Faz isso com você não. Meu irmão, minha irmã, vamos reconhecer que apesar das nossas dores e dificuldades, nós já podemos ser semeadores. E semeando amor para um lado de cá, semeando bom ânimo para o lado de lá, ó, Consolador prometido, semeie consolação. Mostre ao mundo, não pelo seu discurso, mas pelos seus atos, pela sua resistência, pela nossa resistência ao mal, quanto que o Espiritismo é capaz de nos fazer bem. E aí nós vamos ser semeadores e cuidadores, porque não basta só jogar semente, né? Tem que jogar semente e cuidar para que ela produza frutos. Então, essa é a questão. Lance a semente, cultive, e aí em algum momento, quem semeia paz vai colher paz. Trabalhemos, meus irmãos, trabalhemos bastante. Que essas reflexões do Emmanuel sejam para nós, no momento que você está me vendo, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Por isso que eu nem cumprimento dessa maneira lá no começo, mas que quando você terminar de ver, use aí uns 10 minutinhos para fazer um balanço da sua própria caminhada. Se você, meu irmão, você, minha irmã, eu vou terminar aqui, eu vou fazer outro balanço. Né? Fazer outro balanço. Se nós somos os lavradores que trabalham e que vão gozar primeiro dos frutos na vida espiritual. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção, muita paz.